Heloísa Simonetti, terapeuta naturopata quântica, especialista no emagrecimento e na manutenção do peso através da nutrição e da desintoxicação do seu corpo. Sejam bem-vindos a mais uma live do nosso projeto Emagrecer e Manter. Nosso tema de hoje é: por que a digestão inadequada é o começo do sobrepeso? Então, hoje nós vamos explicar para vocês a importância da digestão no equilíbrio metabólico para que você possa ficar mais magro, mais magra, mais bonita, envelhecer bem lentamente, que é o sonho de todo mundo, ficar velhinhos jovens, né, Fernanda? Bom dia, Fernanda. Eu tô aqui com a Fernanda hoje, como sempre. Fernanda Fadel, nutricionista, e vai perguntando e nós vamos respondendo e tirando todas as dúvidas de vocês. Vamos lá, Fernanda? Vamos sim. Bom dia, Isa. Bom dia a todos. Bom dia. Isa, o que é digestão? Digestão. Então, vamos lá. Muita gente acha que digestão é só sair da barriga comida. Vamos falar barriga, que é o que o pessoal entende, né? Ou do estômago, mais propriamente, né? Mas não é. A digestão, ela só é correta e perfeita, tá? Quando você absorve todos os nutrientes e elimina todas as toxinas. Então, digerir é isso, é aproveitar todo o nutriente do que você se alimenta e conseguir jogar para fora todas as toxinas que esses alimentos geraram. Então, isso é digestão, tá? E a gente precisa de uma série de coisas para que isso aconteça, né? O ambiente correto do estômago, né? O fígado desobstruído, o pâncreas funcionando nem lento demais, nem acelerado demais. Então, a gente precisa de uma série de fatores para absorver esses nutrientes e para eliminar essas toxinas e fazer a tal da digestão correta, tá? Então, a velocidade que a comida sai da barriga não tem nada a ver com digestão ou não digestão. Má digestão tem alguma coisa a ver com a... Então, a pessoa só liga a má digestão, e isso é legal as pessoas aprenderem, elas só ligam a má digestão com ficar parado a comida no estômago, né? Ou ter azia, ou ter gastrite, ou doer o estômago. Ela acha que má digestão é só quando isso acontece. Mas eu falo sempre para as pessoas, se você tem uma gordurinha, por menor que seja localizada, você tem má digestão. Porque o seu organismo digestivo, seu aparelho digestivo todo, que não é só o estômago, ele não está conseguindo quebrar a gordura para jogar para fora. Só quando a gente tem suco gástrico o suficiente para quebrar todas as toxinas e gorduras, é que o corpo consegue eliminar. Tudo que o corpo não processa, ele não consegue eliminar. Nem nutriente que acaba ficando em excesso e também intoxicando, tá? Se também ele não consegue eliminar os excessos de cálcio, às vezes a pessoa come muita carne, toma muito leite, aí fica com excesso de cálcio. Se ele não consegue eliminar, ele faz esporão, bico de papagaio, né? Vai enrijecendo as veias, o cérebro, né? Vai calcificando. Então, má digestão tem a ver com isso. Se a pessoa tem calcificação no cérebro ou na veia, ela tem má digestão. O organismo não conseguiu lidar, ele não teve substância para lidar com aquele excesso e jogar para fora. Então, toda vez que ele não tem a bile, não tem insulina de forma correta e uma série de enzimas, né, que o corpo precisa para quebrar essa toxina, para lidar com a absorção desse nutriente, então ele faz depósito em alguma parte do corpo, em vez do corpo jogar para fora o excesso. Então, quando a digestão está incorreta, é isso, tá? Se a pessoa incha, a digestão está incorreta. Se ela tem gordura localizada, por mais que a comida saia rápido do estômago, ela tem má digestão. Se está calcificando a veia, tem má digestão. Se está com excesso de ferritina no fígado, tem má digestão. Entende? Com excesso de B12 ou falta de B12, tem má digestão. Então, o aparelho digestivo não produziu a substância que ele precisava, nem para absorver o nutriente, nem para quebrar a toxina para o corpo conseguir eliminar. Então,
Isso é má digestão. Certo. E por que então isso é importante que a digestão seja correta, além desses motivos que você já falou para nós? Tem algum outro assim? Por que que é tão importante a digestão ser correta, né? Porque é a base da gente viver, da gente não ficar doente, da gente não envelhecer antes da hora. Nossa, tem mulheres que têm chegado aqui com 40 anos na menopausa, com sintoma de menopausa. Começou sintoma de menopausa, significa que você já começou a envelhecer. Eu não tenho sintoma de menopausa, eu já tenho 50. Eu quero não ter sintoma de menopausa nem com 60. Eu falo que eu quero menstruar até 60, né? Porque quanto mais tarde para de menstruar, mais tarde envelhece, mais tarde morre. E as pessoas estão tendo um envelhecimento precoce. O que é o envelhecimento precoce? É quando você já tem problema de gente velha, sendo que você é novo, pressão alta, né? Que já é uma falha do seu organismo, porque ele tá velho, né? Talvez seria normal ter pressão alta um velho de mais de 80 anos. E não uma pessoa de 30, de 40. Tem gente com pressão alta com 20 anos, isso já é envelhecimento. Diabetes, né? É o pâncreas já funcionando lento. Devia ter diabetes perto dos 80, 90 anos e não novo. Então, se a digestão está errada, que você junta muita toxina, não absorve nutriente, daí o organismo enfraquece e envelhece, né? Isso é um problema da digestão incorreta. Você envelhecer precocemente, você ter sobrepeso, né? O sobrepeso entope a veia, inflama o corpo, a gordura parada, né? Entope vaso, provoca problemas cardíacos, né? Aumenta colesterol, interfere no sistema nervoso, né? A pessoa que está com sobrepeso, ela é muito ansiosa, ela é muito irritada, né? É difícil uma pessoa com sobrepeso que é calma, tranquila, é muito raro, né? Então é impaciente, né? A pessoa com sobrepeso, ela tem mais riscos de ter essas doenças degenerativas, ela força a coluna, ela força o joelho, ela tem dores, né? Mesmo porque essa gordura parada no tecido adiposo é todo inflamado, pode ver que celulite é uma coisa que dói, porque é uma inflamação. Então, a digestão incorreta provoca o sobrepeso, o envelhecimento precoce e tudo que vem junto, que é doença, de tudo que é tipo, entendeu? Então eu falo assim, se você pegar aquelas pessoas mais idosas, com 100, cento e poucos anos, elas são magras. E se você olhar o histórico delas, elas foram magras a vida inteira. Elas não estão magras só agora que estão velhas e não conseguem talvez se alimentar. Mas elas são magras de uma vida inteira. Por isso que chega nos 110 anos. Entendeu? Então é isso que a pessoa tem que entender. E a digestão dessas pessoas que chegaram a 110 anos sem ficar gaga era ótima. Absorvia tudo que é nutriente, liberava as toxinas, por isso que não tem sobrepeso. Geralmente essas pessoas nem tomaram remédio de pressão, nem de diabetes, nem de nada disso. Você entendeu? Não são pessoas que vieram tomando um monte de remedeira, entendeu? Durante a vida, nem depois dos 60, 70 anos. Então, é isso que a gente tem que entender. A má digestão causa tudo que é doença. A má digestão causa sobrepeso. A má digestão causa envelhecer precocemente. Se o corpo está adoecendo, ele está fraco. Se ele está fraco, ele está envelhecendo. E ele está mais perto de morrer. Um organismo forte está longe de morrer. Um organismo que não absorve nutriente, não libera toxina e tem que seja uma gordura localizada no abdômen, está mais perto de morrer. Está mais fraco. Entende? Simples assim, é uma lógica muito fácil de entender, acho que faz sentido para todo mundo isso. Isa, como que a gente percebe que nossa digestão está sendo inadequada, além de sentir os desconfortos da digestão mesmo? Tem outros fatores Formas que a gente de pode... sentir? Sim, você Ou pode de ser magro. visualizar. Você pode ser uma pessoa magra, que não tem uma gordura localizada, tá? Mas você não tem energia. Então, a digestão está incorreta, porque um dos objetivos de você se alimentar é ter energia. Tanto é ter nutriente para recuperar
as paredes do nosso corpo, como se fosse um material de construção, quanto como se fosse a gasolina, ou álcool, ou óleo diesel de um motor. Ter o combustível de explosão de energia, que é para fazer ATP. Então, se a digestão está incorreta, a pessoa não tem energia. Entende? Às vezes a pessoa é magra, mas já está enrugada, sendo que é nova. Às vezes a pessoa é magra e já tem cabelo branco. Isso é sinal que está envelhecendo precocemente. Ruga é sinal de envelhecimento, cabelo branco é sinal de envelhecimento, né? Então, tudo isso a gente tem que entender que é o corpo faltando nutriente. Ter cabelo branco com 50, 60, 70 anos até que é normal começar a ter cabelo branco ou ter ruga. Mas antes disso, não, né? Meu marido tem 41 anos, ele tem um fio de cabelo branco, né? Apareceu um fiozinho agora, né? E esse é o normal. Os amigos dele tudo tem cabelo branco e os outros acham que ele pinta o cabelo, entende? Então, a gente precisa entender que a má digestão tem a ver com tudo isso, sabe? Se você tem que estar 100% normal, dormindo bem, acordando bem. Se tem ansiedade, se tem nervosismo, é sinal que seu estômago está muito ácido, que seu fígado está intoxicado. Não importa se você tem sobrepeso ou não, já tem má digestão, porque se a digestão tivesse correta, não ia ter toxina no estômago nem no fígado para você estar ansiosa e nervosa. Isa, mas isso que a gente está falando é para quem se alimenta, sim, com verduras e frutas, tem uma alimentação, vamos dizer, saudável. A má digestão pode estar ocorrendo para quem faz a alimentação errada, piorou, e para quem faz a certa também. Porque às vezes, Fer, você tem uma casa que tá suja, com teia de aranha, empoeirada. Aí você quer deixar ela linda para visita. Aí você compra móveis novo, louça nova, mas os móveis estão tudo empoeirados, tem teia de aranha, o chão tá tudo sujo, a casa tá fedida. Vai fazer muito efeito para visita ver que a sua casa é top se você colocar móveis novos, tudo e não limpar? Não. Entendeu? Às vezes você tá comendo, o carburador do carro tá sujo, o carro engasga, morre, você fala, ai, o carburador tá sujo, então eu vou colocar só combustível bom agora. Aí começa a colocar só combustível bom, né? Então a pessoa comia tudo errado, agora só come bem, mas nunca desintoxica, nunca faz uma limpeza, não organiza o corpo. Então, mesmo que coma tudo certinho, às vezes também está tendo a digestão incorreta, porque os órgãos que devia estar criando bile, enzimas, né? As proteínas de quebrar, toxina, eles estão tudo funcionando errado. Então, não adianta só trocar a alimentação, é um processo. Tem que desintoxicar, tem que nutrir, tem que devolver o ponto do motor, tem que fortalecer e também junto trocar a alimentação. Então é todo um processo, não é uma coisa para daí ficar tudo bem, entendeu? Porque o que eu estava querendo dizer assim, que a gente está tratando hoje da digestão correta, né? Que você comentou do cabelo branco, sim, da unha quebradiça, sim, etc. Sim. Mas de repente a pessoa pode ter uma boa digestão, só que não tá comendo o que é necessário para essas coisas também. Aí não adianta nada ela ter a boa digestão. Mas, Fer, todo mundo que come incorreto começa a ter má digestão. Porque a gente já vê criança que a mãe já comia errado, a criança já nasce intoxicada com o corpo que não cria as enzimas, nem a bile. Tem um monte de alergia. Tem um monte de alergia. Eu tenho criança, Fer, com 7 anos, que tá com o fígado parecendo de bêbado, de pessoa alcoólatra, com o fígado já inflamado, com 7 anos. Criança com fígado inflamado com 7 anos. Essa toxina toda veio da mãe, não deu tempo de ela se intoxicar. Ela já foi gerada intoxicada, entendeu? E com o organismo funcionando tudo errado. Então, é isso que a gente tem que entender. É impossível uma pessoa que se alimenta errado ter boa digestão. Ela pode ter a digestão acelerada, que sai rápido, a comida do estômago dela, mesmo que ela ainda não engordou. Mas não se engane, tá? Lá na frente vai engordar. Entendeu? Por quê? Porque já come errado, já tem toxina.
Ninguém que come errado vai ter o corpo funcionando 100% para absorver nutriente. Tem gente que come mais errado e demora mais para ver o problema. Tem gente que come um pouquinho errado e já vê o problema. Daí é uma questão genética de organismo mais forte ou não, ou de tipo de sangue. Quem é B é mais resistente, quem é A é extremamente sensível. Esses são os dois opostos, né? O B demora mais para manifestar um problema fazendo tudo errado do que um A que começa a fazer errado já manifesta o problema. Então, tudo depende de metabolismos e tal. Mas todo mundo que come errado vai ter problema, tá? De digestão, que é não absorver o nutriente, não colocar para fora a toxina. Isa, você tem o exemplo de um paciente seu que passou a ter uma digestão de forma correta e conseguiu evitar o sobrepeso? Sim, eu tô com, inclusive, todos os pacientes que começam a fazer o tratamento, né, e começa a equilibrar e liberar metabolismo, a fazer a liberação metabólica e reorganizar esses metabolismos e tal, todo mundo tem esses resultados de perder peso e depois manter, com muito sucesso. E tem uma em especial que até atendi ela semana passada, esse final de semana também ela teve comigo. Ela foi muito intensiva no processo, sabe? Ela tá comigo, ela começou comigo no comecinho da parada da sociedade por causa da pandemia. Então, ela começou final de março comigo, né? Ainda a gente teve esses entreveros e tal. Ela é uma pessoa que tem muito medo, ela tem muitos medos, sabe? Que quebrou muito agora isso, sabe? Porque ela é uma pessoa jovem, nem tem 40 anos ainda, e tá com uns picos de pressão, assim, por causa do emocional, do nervosismo, que não baixa nem no hospital os picos de pressão dela. E ela tava passando muito mal, e ela tava morrendo de medo de ter derrame, você entendeu? Então ela foi muito intensiva no tratamento, ela caprichou muito em tudo que eu falei. E uma pessoa até que nem poderia fazer por questão financeira, ainda mais por causa da pandemia, né? Teve problema de desemprego na casa dela. Ela nem tinha recurso para fazer 100% tudo o que precisaria mesmo. E aí a gente teve ainda que adequar de um jeito e de outro, e ela teve um pouquinho mais de trabalho em função disso, mas foi um sucesso, tá? Ela começou, aí deu uma melhorada legal e tal, e aí com esse negócio da pandemia ela não saía nem do portão para fora, de medo, e aí aquilo ela foi melhorando, ela voltou a estar comigo, Fer, faz um mês mais ou menos, tá? E aí nesse um mês a gente pegou mais intensivo ainda, para equilibrar justamente o metabolismo digestivo dela, né? Porque ela estava gerando muita acidez na área gástrica por causa do emocional e estava afetando o rim, por isso muita acidez no rim, por isso que elevava muito a pressão dela, né? E aí ela ficou um mês inteiro vegetariana e ela nem é sangue A, ela é sangue O. Mas eu falei para ela, ó, agora a circunstância exige. Então, você quer? Quero. Então, vamos lá. Um mês. Ela perdeu 10 quilos nesse um mês, totalmente vegetariana e fazendo um tipo de alimento tanto que nutre muito quanto que baixa muito a acidez, que o problema dela é a acidez muito alta. Ela chegava a ter o branco do olho vermelho, assim, muito vermelho, de tanta acidez na área gástrica. E aí a gente fez dessa forma e fizemos a liberação intensa nela de metabolismo. E ela falou assim, Isa, eu nunca me senti com tanta energia nem na infância, ela falou. Então ela baixou o sobrepeso, parou de inchar, que ela inchava muito, né? Tá com muita energia, o emocional deu uma boa melhorada, né? Ela não dirigia na estrada, ela não é de Paranavaí, ela é da cidade vizinha, ela agora vem para cá de carro, né? Então, assim, quebrou muitas coisas. E tudo em função de ter regulado justamente essa absorção de nutriente e esse corpo jogar para fora toda essa toxina, essa acidez que ela gerava. E ela era uma pessoa de muito sobrepeso, porque nesses 10 quilos que ela perdeu, ela já chegou no peso que é o peso ideal dela mesmo, entende? Muito rápido, né?
E aí ela falou até que ela tá com medo de continuar meu tratamento e perder peso demais. Eu falei, não, pode ficar tranquila que quando o corpo chega no peso ideal, ele tem dificuldade, né? Eu até falei pra ela, eu, Isa, quero diminuir 1,5 kg e como eu praticamente não tenho sobrepeso, eu gostaria muito de eliminar esse 1,5 kg, que na minha cabeça eu tenho um peso X, que é o peso que eu gosto, e eu tenho dificuldade porque, né, a gente perde, mas quando chega quase no No peso ou no equilíbrio. peso que é do corpo, você pode ficar só de dieta líquida que você não perde rápido, ao passo que uma pessoa com muito sobrepeso ela perde mais rápido. Mas quando o corpo chega, você pode ficar vegetariana, você pode comer menos, comer uma refeição por dia, que não fica emagrecendo de ficar pele no osso, tá? Você mantém massa muscular e tudo mais. E Entendeu? foi bem desafiador para essa paciente, né? Tanto que as pessoas devem estar pensando, eu jamais conseguiria ficar um mês Vegetariana, vegetariano. né? Mas aí eu falo, né? Muitos são os convidados, poucos se escolhem, né? Ela se escolheu para querer ter saúde. Ela tá feliz da vida, né? Porque ela é uma pessoa muito irritada, nervosa, ansiosa, e ela tá mais tranquila, ela dorme bem à noite, né? Que ela não dormia bem. Ela tá com muita energia, ela falou, nossa, é muito legal viver assim, né? Então, e ela falou, olha, nos primeiros 3, 4 dias até senti vontade, não era fome, era vontade de comer o que eu comia antes. E agora não dá vontade nem de voltar, só que como ela é sangue O, ela precisa ingerir proteína, né? Então, ao passo que às vezes a gente dá uma dieta, né, até para equilibrar essa questão de metabolismo, uma dieta de proteína para um sangue A, que deveria ser vegetariano, só para tirar mesmo os carboidratos e ela desentupir receptores insulínicos, mas ela não pode ficar sempre numa dieta dessa, ao passo que o sangue O poderia ficar também numa dieta de proteína, porque ele é regido por proteína, mas em contrabalanço só proteína, proteína também a longo prazo intoxica, então, por mais seja proteínas condizentes e boas e tal, então ele tem que tomar coisas que compensam, tipo, para não juntar proteína no rim, tipo suco verde, uns chás que liberam rim e tal. Então, sempre tem que ter esse equilíbrio de compensação, sabe? Mas ela ficou ótima ficando um mês de vegetariana. O sangue O não pode ser vegetariano de jeito nenhum. Se o sangue O decidir ser vegetariano, ele vai ter que tomar muita cápsula de proteína, porque o alimento daí é a base de verduras que são proteicas. Teria que comer excessivamente para repor as proteínas que o O precisa para manter sistema imunológico, estrutura até de organismo, sem ficar doente, sem enfraquecer. Tudo isso é digestão, Fernanda, tudo isso. E as pessoas têm que entender qual é o seu metabolismo e o que vai fazer, o que o corpo tem para trabalhar para quebrar a toxina e absorver nutriente e hormônio e proteína que o corpo precisa, né? Então, o sangue óleo não absorve tão bem quanto a proteína vegetal. Então, uma pessoa de tipo O que decide ser vegetariana, ela tem que pôr muito encapsulado de proteína, de coisas assim bem concentradas para conseguir repor. Então, o sangue óleo não pode ser vegetariano. É muito complicado ser vegetariano para O. Ele pode ficar doente e morrer antes da hora, tá? Enfraquece num nível muito grande, muito rápido. O O se ficar totalmente vegetariano. E o A, tá? Ele não pode ser carnívoro, né? Ele tem que tomar fitoterápico, porque eu tenho bastante paciente A. Ele não digere a carne, ele não tem enzima para quebrar a toxina de carne, o sangue A. O sangue A ganha câncer rapidinho se ele for carnívoro ou outras doenças degenerativas, porque o corpo dele não faz digestão de proteína animal com eficiência. Tinha que ser proteína assim muito leve, tipo frango e peixe, mais peixe ainda pro A, a carne do A. E os peixes ainda que combina pro tipo de sangue dele, que o tipo de sangue dele digere, tanto para emagrecer quanto... Então, o sangue A, ele tem que fazer compensação de tomar fitoterápico que ajuda
a quebrar a proteína da carne e ajuda a jogar para fora do corpo, entende? Se ele quiser ser carnívoro, um sangue A. Então, digestão tem a ver com tudo isso para absorver nutriente e quebrar a toxina. Tem a ver com o alimento adequado para o seu perfil metabólico, para o seu tipo de sangue. Tem tudo isso, não é uma questão só, né? Então, a Letícia, uma outra paciente minha, entendeu isso muito bem e aí ela tá tendo muito sucesso, sabe? Mas tudo isso tem que ser aprendido para entender o que é pro seu organismo. Entendeu? Certo. E explica para nós, Isa, algo simples que se a pessoa fizer, a digestão já fica incorreta e leva ela ao sobrepeso. Então, uma coisa simples que faz ela principalmente ter sobrepeso, né? E não ter energia e ter todos os problemas que isso acarreta, eu vou falar de duas coisas, são muitas, mas duas coisas simples: combinar errado os alimentos, tá? E tomar líquido com a refeição. E piorou, é mais engordante ainda se esse líquido for gelado. Então, o nosso organismo, ele precisa de um tipo de enzima, um tipo de suco gástrico para digerir proteína, tá? Um outro tipo de enzima e suco gástrico para digerir fruta, um outro tipo de enzima e suco gástrico para digerir carboidrato. Eu falo para os meus pacientes, gente, o estômago não tem, sabe aquela bandejinha que tem esse restaurante que tem uma bandejinha que você põe, ou um prato que você põe assim, tem a divisória para você pôr separado, né? Ah, aqui nesse cantinho eu vou pôr a proteína e vai o suco gástrico de digerir proteína. Aqui nesse cantinho eu vou pôr carboidrato, vai suco gástrico de carboidrato. Aqui nesse outro cantinho vou pôr fruta, vai suco gástrico de fruta. O estômago não tem divisória. Ainda mais que você mastigou, embolou tudo, sabe? Misturou tudo. Aí o que acontece? Ele lá no estômago ele não divide, proteína vai para cá, carboidrato vai para cá, fruta vai para cá, para a gente poder jogar o suquinho gástrico ali tanto para absorver o nutriente quanto para quebrar a toxina. Isso não tem no estômago. Então ele vai jogar tudo. Da proteína, o da fruta, o do carboidrato, aí eles vão se misturar. Lembra que cimento não cola tijolo sozinho, água não cola tijolo sozinho e a terra não cola tijolo sozinho, mas quando mistura os três faz uma cola que não é nem água mais, que não é mais nem cimento sozinho, que não é nem terra sozinha, é uma massa que cola tijolo para 200 anos. Então é a mesma coisa, misturou tudo o suco gástrico lá dentro do estômago, aí ele não digere nenhum nem outro, porque misturou tudo, já não é mais aquele produto, eles combinado quimicamente virou outra coisa, que é o que arde o estômago, da azia, da gastrite, da úlcera, entendeu? Então, o nosso corpo, eu falo que as pessoas pensam que é uma latinha de lixo, abre a boca e vai só colocando para dentro assim, sem pensar, né? Como se fosse lata de lixo, que a gente vai jogando tudo, né? Mistura tudo lá, né? E aí isso não digere ninguém, não quebra a gordura de ninguém, toxina de ninguém, não absorve nutriente de nenhum alimento. E aí o que o corpo não tem, não quebrou, não digeriu, ele deixa localizado em alguma parte do corpo, seja a toxina provocando inflamação, infecção, doença, né? Seja a gordura não quebrada, localizando a gordura no corpo, né? Tem gente que é magrinho, mas a gordura tá toda localizada dentro das veias, tem gente que é magrinho e morre de coração e tá com veia entupida, né? Tem gente que é magrinho, o colesterol tá alto, o glicerídeo tá alto, né? E é magro, não tem nem barriga, né? Então não se engane, né? A gente precisa fazer direito. Ah, ele precisa. Ah, meu marido precisa, ele é gordinho, eu tô magra, eu não preciso. Ah, minha esposa precisa, ela é gordinha. Eu marido, sou magro, né? Não preciso. Ah, meus pais precisam. Eu filho, sou magro, não preciso. Todo mundo precisa, né? Porque se agora tá assim, lá na frente, se continuar assim, vai ter problemas, né? E começa sempre com sobrepeso, com gordurinhas localizadas e vai virando doenças, né? De vários tipos, tamanho, ordem, né?
E é assim. Então, a gente precisa comer as coisas separadas, tá? Saber o que pode combinar com o que, né? Fruta não combina com comida, com proteína e carboidrato, né? A fruta tem que ser de estômago vazio sozinha, né? Então, tomar suco de laranja, comer o mamão, né? Para depois comer o pão com queijo, que mistureba, né? Aí não quebra toxina de ninguém, nem gordura de ninguém, nem absorve nutriente de ninguém. Aí o que acha que é saudável, porque o suco de laranja é natural, porque o mamão é natural, porque o pão é integral, porque o queijo é caipira, né? Acho que tá todo mundo salvo, né? E não é. Podia ser o pão integral com patê de tofu, que é queijo de soja, que é proteína. Não pode pôr a massa do pão integral com o patê de queijo tofu, que é proteína com carboidrato. Vai dar gases, vai inchar e o inchaço depois se torna gordura. Né? Começa sempre com inchaço, depois vai virando gordura. Né? Inchaço é um sinal do corpo falando, ó, tá errado, isso aqui é inchaço. Sua digestão tá errada. Primeiro sinal que o corpo dá que a digestão tá errada é gases. Por mais que seja magro, né? Tá errado. Né? Tem que comer e não ter nada de gases, aí tá certo. Aí a digestão foi correta. Não inchou, né? Não inchou. Mesmo que a pessoa não solte gases, mas se ela incha a barriga depois que come, se a barriga cresce, se a calça aperta mais, então é sinal que formou gases lá dentro, né? Que inchou. Se tá retendo líquido, digestão tá errada. Se tá retendo líquido, né? Digestão errada. Então é isso que a gente tem que entender. E a água gelada, água com comida jamais, tá? Nem de manhã, tomar nem leite de girassol com pão integral, é 2 natural, não pode. Porque o pão é sólido, o girassol é líquido, líquido com sólido faz fermentação, ainda mais a massa com coisas doces, né? Então não é legal. É só umas furadinhas assim de final de semana que a gente faz essas misturas, tá? Senão não. E o que nós devemos fazer, Isa, para que a nossa digestão aconteça da forma correta? O que a gente tem que fazer, né? Para digestão ser correta, tá? Combinar corretamente os alimentos, não tomar líquido com a refeição, se atentar nos alimentos que combinam com o seu tipo de sangue, né? Porque cada tipo de sangue tem metabolismos digestivos diferentes, né? E aí determinado alimento não combina com aquele tipo de sangue. Aquele tipo de sangue não fabrica a proteína, a enzima que vai quebrar a toxina daquele alimento. Um exemplo, eu e você, Fernanda, nós somos O, né? O nosso corpo não tem suco gástrico para quebrar a acidez, a toxina da laranja, do repolho, da couve-flor, da berinjela, por mais que seja tudo natural, do amendoim, da castanha de caju, né? Ah, não, agora eu só tomo suco de laranja, né? E é sangue ó. Agora eu só como verdura, só tomo suco de laranja, né? Não tomo refrigerante, só suco de laranja. Claro, é menos pior o suco de laranja, faz mal, mas é menos pior do que tomar refrigerante, mas ainda tá errado. Então, se atentar muito em qual tipo de alimento dá para o seu tipo de sangue, né? Então, isso é muito importante para a gente poder fazer a digestão corretamente, né? Para não engordar, né? Suco de laranja é super engordante, castanha de caju é engordante, castanha do Pará, tá? É engordante. Salvo algumas exceções, tá? Porque tudo tem as suas exceções. Vinagre de maçã não pode pro O, salvo algumas exceções que a gente pede para tomar. Quando a gente vê que no custo-benefício, porque ele é um desintoxicante, sabe? Igual não é bom você pôr que boa na roupa, porque vai apodrecendo o tecido, mas de vez em quando, só para tirar uma mancha, a gente usa, porque ele é um clareador poderoso. Vamos dar esse exemplo. Então, salvo algumas exceções de curto prazo,
a gente dá um vinagre de maçã pro ó. Mas no dia a dia não pode. Você entendeu? Ele, em vez de ser saudável, piora. Para você ter uma ideia, como é importante para o corpo absorver corretamente nutriente e tudo, a babosa é anticâncer para o A. Todo mundo fala que babosa é anticâncer para o A. Para o O não é. Para o O intoxica a babosa. Então, nem para passar no cabelo, nem no rosto. Mas eu passo babosa no rosto, não melhorou nada. Se for O, não vai melhorar nada mesmo. Se for A, é remedião. Então, a gente tem que se atentar que para a gente absorver nutriente, que isso é a boa digestão, absorver nutriente, quebrar a toxina, né? Não gerar gordura, quebrar gordura, para o corpo conseguir excretar. A gente tem que usar os alimentos de forma correta. Porque se você usa um alimento que o corpo tem que se forçar para lidar com aquilo e ele não consegue, aquilo te enfraquece em vez de fortalecer, por mais que seja um alimento, entre aspas, natural. Entende? Isa, você pode dar uma pequena dica para nós, para que possamos ter uma digestão correta e evitar o sobrepeso? Tá. A pequena dica, tá? Que é uma dica muito importante para a digestão, tá? É ser boa. É a pessoa se alimentar no horário correto, tá? Existem vários motivos que ela tem que se alimentar sempre no mesmo horário, de preferência. Claro que se passar 5, 10 minutinhos antes, 5, 10 minutinhos depois, não é isso que vai ser o problema. Mas procurar sempre numa média se alimentar no mesmo horário. Seja de manhã, seja na hora do almoço, seja à tarde, se for o caso, seja na janta, tá? Por quê? Tem várias coisas de porquê, mas eu vou dar dois exemplos principais que vocês vão ver. Se vocês seguirem essa dica de comer sempre no mesmo horário, vocês vão sentir a energia diferente, não vai inchar a barriga, tá? Já vai ajudar bastante, além dos outros que a gente falou durante a live. Então, comer sempre no mesmo horário. Quando a gente almoça, Fernanda, sempre ao meio-dia, por exemplo, tá? De 20 a 40 minutos antes dessa comida, o nosso corpo ele sabe que vai chegar naquele horário, meio-dia, por exemplo, você vai se alimentar, uns 40, meia hora, 40 minutos antes, ele começa a produzir suco gástrico para aquela digestão. Entende? Então, ele já produz a substância certinha que ele vai ter que usar para aquela digestão. E, principalmente, se você, vamos supor, fizer refeição só de carboidrato no almoço e só de proteína na janta, que é um formato que eu gosto muito, que a gente na prática entende que as pessoas ficam muito saudáveis e bem e emagrecem. Então, vamos supor, aí ele sabe que ele tem que produzir suco gástrico para quebrar toxina e absorver nutriente de carboidrato. Então, ele faz isso antes. Pode ver que quando você tem um hábito de almoçar sempre no mesmo horário e você passa do horário, chega a dar um oco no estômago. Por quê? Porque vai chegar no horário, ele vai jogar aquele líquido se você não comer. Se você começar a passar da hora de comer, ele joga do mesmo jeito. E quando você come mais tarde, ele não tem mais o líquido para quebrar a gordura, a toxina e nem absorver o nutriente. Faz sentido, Fernanda, o que eu tô falando? Muito. Você já se pegou assim, né, tendo essa experiência? Então, e aí, se você um dia come às 11, outro dia 1 da tarde, outro dia ao meio-dia, outro dia... Como que o corpo sabe que hora que ele vai ter que fabricar para jogar no seu estômago o que vai quebrar a sua gordura para não engordar, o que vai quebrar a toxina para você não ficar doente, o que vai absorver o nutriente para você se fortalecer? Ele não sabe. É a mesma coisa que uma pessoa ter uma loja, um mercado, um comércio, e um dia ele abre as portas às 6 da manhã, outro dia ele abre as portas às 10 da manhã, outro dia ele abre as portas às 2 da tarde, outro dia ele abre a porta só à noite, outro dia... A pessoa nunca sabe quando que está aberto para comprar. Ela nunca sabe. E um comércio desse tende a não ir para frente, porque as pessoas não sabem qual a rotina para poder se programar para ir lá, né? E de tanto ir e bater a cara na porta não vai mais, né? Mesma coisa no nosso organismo.
entende? De tanto fazer isso errado, ele começa a ter falha no seu processamento. Então, a gente tem que ter hora, tá? Isso uma coisa. E outra coisa, tá? De comer na hora certa. Quando você come, principalmente à noite, você come e deita, né? Aqui tá meu copo com água. Vamos supor que aqui é a boca, né? Canudinho, né? Boca. Aí desce pelo esôfago, vai pro estômago, que depois vai pro intestino, né? Então, aqui é o aparelho digestivo. Se você deitar, ele já não tem a posição correta para ir pro próximo passo, tá? Então, comer na janta sempre tem que ser entre 6h30 e 7 horas no máximo, porque daí dá tempo ainda de você ter alguma atividade antes de você dormir, de você deitar. E aí você não engorda, porque por que muita gente emagrece só de tirar a janta? Porque justamente já não come mais e deita. Porque quando você deita, imagina o estômago, vai ficar tudo jogando coisa, as enzimas digestivas, ele deitado. Como que ele processa, faz o movimento dele deitado? Eu falo que é a mesma coisa que você for bater uma coisa no liquidificador e deitar o liquidificador. Para bater, vai forçar o motor, porque ele está numa posição que não é a posição para ele bater e ficar certinho. Se você bater a máquina do liquidificador sempre deitada, vai forçar e vai estragar o liquidificador mais rápido. Vai cair todo o líquido do copo, do liquidificador, vai vazar. Você entendeu? Mesma coisa de digestão, força muito seu corpo e ele não consegue processar direito. É onde a pessoa engorda. Às vezes só de tirar a janta porque não comeu e deitou, a pessoa emagrece. Porque não existe coisa mais engordante do que comer e deitar. E o soninho depois do almoço, Isa? Então, né, o legal era você pelo menos lavar a louça antes de deitar no soninho depois do almoço, né? Sabe? Ficar com o sol na barriga, né? Lá sentadinho, né? Ficar com o sol na barriga 10, 15 minutos, que absorve o nutriente, sabia? Quando toma sol na barriga depois que come. Tem que ser assim, ó, da boca do estômago até o pé da barriga. E tem que ser 10, 15 minutos do sol, né? De horário do almoço. Então, quando a gente acaba de comer, em vez de ir lá tirar o soninho, né? Senta na cadeira, bota a barriga no sol, né? Porque daí quebra a toxina também, desintoxica também. Sem a luz do sol não absorve nutriente da comida, tá? Então, quanto mais escuro e sem entrada de luz natural no ambiente que você come, menos absorve o nutriente, tá? E ainda produz vitamina D, né? Produz vitamina D. Então, se alimentar tinha que ser um ritual, tem que ter ritmo para se alimentar, tem que ter programação para você nem engordar e ainda ter bastante energia. Você tem que absorver os nutrientes para ficar saudável, forte, sistema imunológico alto, né? Sabe? Gente, mais do que ficar em casa por causa da Covid, comam corretamente por causa da Covid. Quem toma sol na barriga, a Covid não toma conta para ir parar no hospital. Piorou na UTI, sabe? Em vez de comer e 10 minutinhos deitar, sabe? Senta na cadeira de ar, encosta a cabecinha lá, mas fica na posição sentada. Cochila lá, mas fica na posição sentada, não deita. Tá? Essa é a minha dica de hoje, Fernanda. Muito legal. Gente, eu escutei uma frase esse final de semana e eu achei ela maravilhosa. E falou muito comigo, em vários sentidos, talvez uns que vocês vão entender agora, outros que não, mas tudo bem. Espero que essa frase ajude vocês igual me ajudou esse final de semana, tá? Foi muito terapêutico essa frase para mim. Eu falo para Fernanda que a gente quer e a nossa intenção também com esse trabalho que a gente está fazendo, levando essas informações, é vocês terem saúde e a gente ter um mundo melhor, né? Um mundo onde a gente vai ser mais saudável, menos estressado, menos ansioso, né? Ter energia para trabalhar, para correr atrás dos seus sonhos, para curtir sua família com alegria e com energia, né? E magro, elegante, bonito, e só magro, elegante e bonito que vive 110 anos sem ficar gagá, né? Que é o que a gente quer para todo mundo. Então, isso não é utopia, não é fantasia, isso é real, isso é possível, né? Requer um pouco de
de mudar de hábito, de esforço, com certeza. Mas depois que virar uma rotina, vai ser a rotina do novo hábito fica tão fácil como a rotina do velho hábito, né? Como era o velho hábito. E essa frase que fala muito disso, né? Porque às vezes a Fernanda tá me assistindo agora e aí às vezes ela fala, como que você tem paciência? Porque as pessoas são teimosas, as pessoas, às vezes a gente, se não cuidar e se não tiver muito amor, a gente se irrita, porque você explica 10 vezes e a pessoa às vezes não entende ou demora para entender, né? Ou às vezes não quer abrir mão de algum hábito, né? Em detrimento de ficar com menos peso e mais saudável. E aí eu falei para Fernanda justamente essa frase, né? Que a gente tem que ter muita paciência, muito amor, muita alegria e ter o foco mesmo com as dificuldades, porque a frase que eu escutei é a seguinte: a gente não acaba com a escuridão com escuridão, a gente só acaba com a escuridão com muita luz, né? Então, que a gente, eu e a Fernanda, conseguimos nunca desanimar e sempre ser luz, né, Fernanda? Com muito amor, com muita alegria, levando todas essas informações e que vocês possam usar essas informações para desintoxicados e nutridos, ter mais alegria, mais paciência e ser luz também, tá? Na vida de todo mundo que te rodeia, acabando com a escuridão que tem em volta das nossas vidas, que é sempre muita, né? Não vamos ficar focado na doença, no tudo de ruim que pode acontecer na nossa vida, porque é só isso que a gente escuta agora na televisão. Mas vamos focar na luz, vamos focar em tudo de bom que a gente pode fazer, nas mudanças de saúde que a gente pode fazer com todas as informações legais para a gente levar a luz. Então, vamos focar na solução e não nos problemas. A pandemia é um problema em vários sentidos, social, político, de saúde, mas vamos focar na solução e tem solução. E a solução é a gente ficar saudável. E para a gente ficar saudável tem que usar todas essas dicas que a gente vem aqui dando para vocês, ok? Então, esse era o nosso recadinho de hoje. Uma excelente semana para todos. Tomara que vocês, com essas dicas, fiquem com mais energia, mais saúde, mais magrinho, mais elegantes, mais alegre, com autoestima maior e um bom trabalho essa semana para vocês, uma boa vida, bons risos com a família, tá? Espero que vocês continuem com a gente de hoje até quinta-feira às 11 da manhã e usando sempre o que a gente está falando aqui, ok? Grande beijo, fiquem com Deus. Obrigada, Fernanda, obrigada por tudo. Eu que agradeço. Fique bem. Tchau, tchau.